Saudações forasteiros, eu sou o Kodama e sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui eu trago reflexões sobre a vida, sociedade e o mundo dentro de uma perspectiva psicológica e realista sem ideologias. Se você gosta desse tema, se inscreva no canal. Todos nós vivemos com um medo intrínseco, seja em maior ou menor quantidade, de não termos mais aquilo que necessitamos. Por causa desse medo, nós buscamos constantemente recursos que vão nos saciar e preencher essas necessidades. Esse medo é uma emoção necessária, desde que seja em uma medida justa. Ele nos leva a sempre estar buscando esses recursos, sabendo que um dia isso vai acabar. Quando comemos uma porção suficiente para ficarmos saciados por um tempo. Depois de um certo tempo, estamos com fome novamente. É assim com a maioria das coisas na vida. A maioria das coisas são cíclicas e tendem ao fim. Apenas a verdade é eterna. Quando você alcança essa compreensão, você fica bem, entendendo que as coisas são assim e que você precisa lidar constantemente com o fim das coisas. Mas para algumas pessoas, isso gera um medo irracional do futuro. Essas pessoas têm medo de que esse objeto de afeto um dia desapareça, de que a pessoa que o ama um dia termine e suma, de que o trabalho deixe de lhe dar estabilidade e comida, que a centelha que o torna criativo um dia se apague, que a atenção que recebia com elogios e reconhecimento desapareça. E assim nos tornamos escravos de nossas próprias necessidades. Tentamos fazer que a pessoa que amamos nos ame, que o trabalho precise de nós. Nos agarramos às coisas e pessoas que nos fazem sentir dignos. E o nosso medo de perder começa a silenciosamente nos guiar a viver em função das incertezas. Se sentimos que a pessoa que amamos é a única pessoa no planeta que pode nos fazer sentir assim, nos agarramos a ela e a sufocamos com nossas exigências e afetos, nos acorrentamos a ela, porque o que é viver sem ela? Grande parte da nossa vida é controlada por uma sensação de escassez. Confundimos os objetos que suprem nossas necessidades com as próprias necessidades. Você não precisa do seu amante, você precisa ser amado. Você não precisa do seu emprego, você precisa se sentir seguro. Você não precisa ser bonito, legal ou popular. Você precisa se sentir valorizado. O que você precisa é você. Em um mundo infinito, essas necessidades podem ser atendidas de infinitas maneiras. Tudo que é necessário é uma habilidade e uma confiança na capacidade de satisfazer as próprias necessidades. A pessoa amada pode te deixar por algum motivo, mas eventualmente haverá outra. Você pode ser demitido ou mesmo falhar em um empreendimento, mas eventualmente haverá outra oportunidade. Seu status ou aparência pode desaparecer, sua popularidade pode diminuir, mas sempre há mais maneiras pelas quais você se sentirá importante e apreciado. Nossa mente tem uma maneira profunda de conspirar para que nossas necessidades sejam atendidas com quaisquer recursos que lhe sejam dados. Quer dizer, você não estava à beira da morte quando aquela pessoa especial apareceu na sua vida. Então, por que agora que ela se foi, você acha que a sua vida acabou? Sua vida estava ok antes de ter um celular. Então, por que você se sente perdido quando fica sem? Bem, como eu disse antes, esse medo irracional da perda é conhecido como mentalidade de escassez. O termo mentalidade de escassez foi cunhado pelo autor Stephen Covey em seu livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E o sintoma da mentalidade de escassez é frequentemente descrito como uma crença de que simplesmente não há o suficiente para todos. Dinheiro insuficiente, poucos bons empregos, poucas pessoas dignas de ser seu amigo, poucas mulheres para transar, poucos lugares bons para viver. Enfim, em tudo se vê apenas a falta, o pouco. Quando alguém prospera ou consegue um bom emprego,
deve haver menos dinheiro ou menos oportunidades para você. Essa mentalidade é engraçada, porque aqui no meio, sempre dizem da regra 80-20, 90-10, 99-1, enfim, que os sheds, eles pegam todas as mulheres e fica um monte de cara sem conseguir pegar mulher nenhuma. Essa mentalidade entra dentro disso aqui. Dessa forma, alguém pode se sentir até impotente diante das adversidades. Enquanto outros prosperam, o sujeito fica para trás, aumentando a sensação de injustiça. Sim, o cara se sente injustiçado, porque o mundo dá oportunidades para uns e para ele não. Só que o que ele deseja de verdade não são as mesmas oportunidades que os outros. O que ele quer de fato é os mesmos resultados que aquelas pessoas têm. O sujeito não quer uma chance, até porque chance é só uma visão de oportunidade. E os poucos, esses que operam na mentalidade de escassez, começam a enxergar tudo intancável. Seu bairro é intancável, sua cidade é intancável, seu país é intancável, o mundo é intancável. E se a gente até povoasse outros planetas, o mesmo sujeito diria que a galáxia é intancável. Isso acontece porque o sujeito que tem a mentalidade de escassez foca apenas no problema e não na solução. Isso faz com que sua mente conspire agressivamente para que só veja a parte ruim de tudo. E isso paralisa o cara de tal forma que ele fica ali reclamando de tudo, mas não faz absolutamente nada para mudar, porque ele espera que uma oportunidade apareça, quando na verdade ele quer um resultado de algo que ele não construiu. Por exemplo, ele espera que a economia do país fique boa para finalmente ele prosperar. Ele espera que um novo presidente seja eleito para que ele consiga um emprego. Ele espera que as leis mudem para ele abrir o próprio negócio. Ele sempre espera e espera e espera que as condições externas mudem para aí sim finalmente tomar alguma decisão. E com isso ele nunca sai da espiral do sofrimento. Passa o dia inteiro consumindo conteúdos alarmantes, dando audiência para telejornais ou youtubers que anunciam constantemente novas calamidades. Como sua mente já está programada para a escassez, sua matrix pessoal vai direcionar esse sujeito a tudo que apenas confirme essa programação e fazê-lo ignorar qualquer coisa que siga uma ideia contrária a isso. Não adianta mostrar a realidade para alguém programado para a escassez. Ele sempre vai achar uma justificativa para a sua condição de invalidez, porque é só isso que ele consegue entender e enxergar. Ele é um inválido. E isso só vai gerar dois programas ou comportamentos bastante comuns: a compulsão ou a acumulação. Mas antes de eu falar sobre essas duas programações, eu quero fazer uma breve digressão a respeito do COPE. COPE é um mecanismo de adaptação extremamente eficiente para proporcionar sua saúde psíquica e sobrevivência. COPE jamais deve ser interpretado como a negação da realidade. Não é isso. Vocês ouvem uma mentira vindo das profundezas da cybercultura deficiente e ficam repetindo que nem papagaios, e é por isso que eu estou aqui enfatizando tanto essa definição. Não existe COPE ruim ou COPE disfuncional. COPE é um mecanismo de adaptação que visa unicamente manter o equilíbrio emocional e a vida. É por isso que não há vergonha nenhuma de usar o COPE, até porque quase tudo é COPE. Nós estamos constantemente nos adaptando ao ambiente em que vivemos. Inclusive, se estamos numa mentalidade de escassez ou de abundância, isso também vai gerar novos COPEs. Nossos comportamentos, sintomas, ações e reações e até mesmo doenças podem gerar COPE, porque estamos constantemente buscando nos adaptar para nos proteger. O COPE é um ajuste mental que fazemos diante de determinadas condições que fogem do nosso controle ou pensamos que esteja fora do nosso controle.
Portanto, o COPE sempre é bom, porque é um mecanismo eficiente para a vida de forma ampla. Bom, com isso, considerando tudo isso que eu acabei de falar, então o fluxo funciona em 3 passos. Primeiro, nós temos uma demanda emocional, e isso é uma necessidade afetiva instalada na nossa Matrix. E quem for novo aqui no canal e não souber o que é Matrix, é só procurar o vídeo A Teoria Oculta da Matrix para entender o que eu estou falando. E, infelizmente, não posso ficar repetindo conceitos em todo o vídeo que eu fizer, porque isso vai ser muito chato e enfadonho. Em segundo lugar, essa demanda emocional vai gerar uma programação. E programação nada mais é que um comportamento, hábito, padrão, crença, sintoma ou até mesmo uma doença. E depois disso tudo, depois de gerar esse comportamento, para que nós estejamos racionalmente ajustados com essa programação, nosso ego vai gerar um COPE. E assim a gente vai estar adaptado a essa programação de forma a amenizar ou justificar o sofrimento que ela nos causa. Pois bem, agora que entendemos o que é COPE, vamos falar sobre os 2 comportamentos mais comuns de quem está na mentalidade da escassez. O comportamento compulsivo é a programação mais comum para os ajustados à perda. O medo da falta leva o sujeito a ter comportamentos hedonistas, gastar tudo o que ganha de forma rápida, e se ele ganhar mais, ele gasta mais. E no pior dos cenários, gasta o dinheiro antes mesmo de ganhar. Diz que empreender é assim mesmo, que tem que perder agora para ganhar depois. Nesse caso, ele tem medo de amanhã não ter para gastar. Então ele vive o agora, sempre pensando a curto prazo, sem planejamento, puramente impulsionado pelo medo das coisas acabarem e ele não desfrutar disso. Pessoas com essa mentalidade se entregam a impulsividades, querem viver o momento como se fosse o último. É como se buscassem sempre completar algo que falta em sua vida e por isso sempre vivem com essa sensação de incompletude e insatisfação. A compulsão ou vida desregrada pode estar relacionada com um condicionamento mental voltado para a escassez, o qual pode ser consequência de experiências da infância que levaram a algum trauma. Pode ser algo de direito legítimo que lhe foi negado, como, por exemplo, o leite materno, cuidado, carinho e amor. Ou seja, tudo que uma criança precisa ter para crescer emocionalmente saudável. Dessa forma, essa falta permanece com ela até a vida adulta, gerando uma força invisível de compensação. E essa criança que teve essa falta vai cobrar a essa necessidade do adulto que ela se tornou. Os COPEs mais comuns desse tipo de comportamento é: só se vive uma vez, quero tudo hoje porque não sabemos o dia de amanhã, quero viver tudo no agora, quero amar intensamente agora, quero transar intensamente agora, quero beber intensamente agora, quero comer intensamente agora, quero emagrecer intensamente agora, quero treinar e pegar um shape insano agora, quero ficar rico agora. Para essa pessoa, tudo tem que ser intensamente e sempre imediato. Nunca pensa a longo prazo. Ela ainda vai dizer: vou comprar isso aqui hoje porque eu mereço, eu trabalho muito, então eu tenho direito de comprar todas as coisas que eu quero. Vivi muito tempo me lamentando pelas coisas que eu não pude ter. Agora que posso comprar, consumir, gastar, eu vou fazer tudo isso. Quero viver experiências que nunca tive, quero viver o que nunca vivi, e quero isso agora. Aí você vai me perguntar: e qual o problema de pensar assim? Eu respondo: nenhum. O COPE é a sua forma de se adaptar às demandas emocionais que você tem. Se está tudo bem para você, está tudo bem para mim. Eu estou exemplificando os COPEs mais comuns de quem tem essa mentalidade de escassez em forma de compulsão. Isso só se torna ruim quando você julga que está te atrapalhando, quando você começa a perder dinheiro, quando todo negócio que você inicia, você é enganado pelo sócio, é enganado pelo próprio negócio, bota os pés pelas mãos e perde dinheiro pra caramba, entra em esquemas de pirâmide, entra em pirâmide de Bitcoin e começa a perder dinheiro pra caramba,
Ou você começa a amar intensamente, aí fica entrando em um relacionamento um atrás do outro, e sempre com esse dedo podre, sempre escolhendo as piores pessoas dentro da sociedade para se relacionar, escolhendo homens cafajestes, escolhendo mulheres trastes, e tudo isso intensamente, sempre entrando em um relacionamento atrás do outro, sempre não suportando ficar sozinho. Isso é mentalidade de escassez também. Novamente, não existe cope ruim, o que existe é uma adaptação a uma demanda emocional. E se você percebe que o cope está te limitando em alguma coisa, não é o cope que você tem que mudar, porque o cope está ali para te ajudar. O que tem que ser feito é identificar a demanda, ou seja, a origem disso, compreender, ressignificar, para que o cope seja apenas uma forma de pensar, sem limitar. Agora, por outro lado, temos um outro comportamento igualmente comum na mentalidade de escassez, que é o acumulador. O acumulador é o cara pé no chão, que quer juntar o máximo de dinheiro e patrimônio que ele tiver, porque amanhã ele poderá precisar. Veja, ele tem medo de amanhã não ter. Ambos, tanto o acumulador quanto o compulsivo, eles têm a mesma origem do medo, mas eles se comportam de maneiras opostas, e a crença alicerçada na escassez condiciona a mente a trabalhar dentro de uma realidade de falta, de que não há o suficiente para todos. Com essa mentalidade, a pessoa acaba sempre buscando alternativas que espelham essa crença, visto que busca coerência entre a função matrixiana e a realidade em si, impedindo o sujeito de prosperar e viver numa realidade de maior abundância. O acumulador também possui uma tendência ao apego, juntando qualquer coisa, e o cope comum, para isso é: um dia eu vou precisar disso e eu vou ter, quando na verdade é só o medo de faltar. Essa pessoa acumula roupas, calçados, acessórios, ferramentas, nenhum prego ou um parafuso escapa do acumulador. Muitas vezes sabe que precisa doar, mas não consegue se desapegar. E é justamente pela doação que se exerce o espírito da abundância. As pessoas generosas normalmente têm uma vida abundante. Os copes mais comuns da mentalidade de escassez para o acumulador são: não sabemos o dia de amanhã, por isso é bom guardar uma grana. Sei viver com pouco, não preciso de muita coisa. E esse cope, ele diz alguma coisa sobre demanda emocional. Esse cope de sei viver com pouco, não preciso de muita coisa. Normalmente existem agentes emocionais limitadores e faz com que essa pessoa, de fato, só diga que sabe viver com pouco e realmente ela vive com muito pouco e não consegue ganhar tanto dinheiro assim. Um outro cope diz que gosto de ser minimalista, não me preocupo com posses, que também pode estar a ver com essa mentalidade essa demanda emocional limitadora em relação ao dinheiro. Um outro cope, ele diz: não gosto de correr riscos, não troco o certo pelo duvidoso, prefiro fazer as mesmas coisas para sempre sem perder do que tentar algo novo e me fuder. Novamente, não há nada de errado em pensar dessa maneira, contanto que isso não prejudique sua vida. O problema está no momento que isso te paralisa, no momento que você começa a ter um pessimismo extremo sobre as coisas e o futuro, quando tudo vira desculpa para você não tomar uma ação. Aí vai vir os tais argumentos racionais de que já tem muita concorrência, de que não há mais espaço para você fazer o que você quer, ou o clássico eu não tenho dinheiro. Embora possa ser verdade que você não tenha um centavo no banco, literalmente existem negócios que não vão exigir absolutamente nada de você, como por exemplo abrir um canal no YouTube. Um outro clássico da mentalidade de escassez é que a economia está ruim. Não existe vácuo na economia. Se existe alguém perdendo, tem alguém ganhando. Isso é um fato. Sempre tem alguém ganhando dinheiro, independente do estado da economia. E uma parte do motivo disso é porque aqueles que controlam sua mentalidade de escassez são treinados para ver oportunidades em tudo. Além disso, vamos olhar para a recessão mais recente devido a esse caos sanitário para colocar isso em perspectiva. Muitas pessoas se viram na situação de ter que criar seus próprios negócios durante a
a esse caos sanitário porque não conseguiam encontrar outras formas de emprego tradicionais. É como diz o velho ditado: a necessidade é a mãe da invenção. Uma outra condição que serve como desculpas para se manter imóvel diante da vida é a estabilidade. Querem que as condições do mundo estejam propícias para fazerem alguma coisa por si mesmo. O governo tem que estar do jeito ideal. A cultura tem que ser a ideal. Tudo tem que estar perfeitamente alinhado para o sujeito fazer algo na vida. Me deixa te dar um spoiler. A vida é dura. E muitas vezes você vai se sentir um merda diante dos desafios que ela impõe. Mas isso sempre foi assim e sempre vai ser. A diferença é que quanto mais tempo você passar sem fazer nada, mais as coisas vão parecer piores. E por quê? Porque é assim que o nosso cérebro funciona. Quanto menos você exercitá-lo para encontrar soluções, mais ele vai enxergar os problemas. É uma tendência natural vermos um problema e querer fugir em vez de enfrentar, porque enfrentar demanda energia. Então, exercite o seu cérebro para a solução, porque senão o seu cérebro inevitavelmente vai derreter diante dos problemas. E por último, o medo da rejeição tem estreita relação com a mentalidade de escassez. Isso porque o sujeito acha que as pessoas não vão aceitar o seu produto, seu currículo ou a sua personalidade. É o que ocorre com as pessoas que gostariam de ter um canal, criar um podcast, abrir um negócio qualquer. Sempre acham que não são boas o suficiente, desenvolvendo um perfeccionismo limitante ou um desleixo com as coisas que gosta. Se você tem uma boa mentalidade de prosperidade, você vai gerar prosperidade onde quer que você vá. Mesmo se você perder dinheiro temporariamente, por exemplo, sua mentalidade de prosperidade fará você focar nisso novamente. Se você tem uma mentalidade de escassez, não importa quanto você receba ou quais oportunidades financeiras surjam no seu caminho, a prosperidade vai escapar de você. Ou, se vier, ela não vai durar. Isso não se trata de pensamento positivo, isso é uma regra da mente. No meu vídeo, A Teoria Oculta da Matrix, eu cito algumas delas. Mas como sair da mentalidade de escassez? Bom, não é exatamente sair da mentalidade de escassez, porque nós sempre vamos estar nessa mentalidade de escassez. O que você tem que fazer é virar uma chave para entender o que é abundância e praticar e treinar a sua mente para a abundância. Certa vez eu estava escrevendo um roteiro sentado próximo à minha janela. De repente eu vi uma vespa solitária voando para lá e para cá, e com o passar dos minutos eu percebi que ela estava juntando um punhado de terra úmida e colocando na parede do lado de fora da minha janela. Na verdade não era na parede, era na tela mosqueteira da minha janela. Eu achei aquilo curioso e só observei, e aí com o passar dos dias eu percebi um pequeno vaso de argila sendo vigiado por essa vespa. Eu até tirei uma foto e postei no meu antigo Twitter, que já deletei, dane-se. Se eu achar essa foto, eu boto aí em algum momento. Enfim, isso me gerou um pensamento naquele momento, e eu lembro nitidamente. Essa vespa oleira não se preocupava com a felicidade ou como ela sobreviveria no mundo, como suas necessidades básicas, como comida, seriam supridas. Ela simplesmente usou os recursos que ela tinha, então primeiro ela construiu um vaso de argila e depois caçava sua comida por aí e reservava dentro desse vaso. E ela ficou ali de guarda, vigiando sua preciosa comida dentro do vaso. E quando precisasse comer, teria de pronto como se alimentar. Até para uma simples vespa, a natureza provê. O João de Barro sempre terá uma casa. A andorinha sempre vai ter o seu ninho, mas nós, seres humanos, sempre estamos procurando um sentido nas coisas. Sempre precisamos de ter uma sensação orgásmica da vida. E quando não sentimos isso, pensamos que nada faz sentido. E o engraçado é que essa vespa ela só fica com aquele vaso durante um tempo. Depois, ela come ali e tal, eu não sei o que ela decide fazer, ela simplesmente abandona aquele vaso para trás e vai para outro lugar e monta outro vaso.
Eu não sei por que ela faz isso, mas ela faz. Ou seja, ela não fica apegada, ela não fica pensando, nossa, e se faltar argila? E se faltar a terra úmida? E se faltar comida? Não, ela deixa para trás e vai embora. Ou seja, ela desapega. É engraçado porque essa vespa não estava preocupada com a incerteza porque ela sabe que vai ter tudo o que precisa sempre. E o primeiro passo para controlar a mentalidade de escassez é se concentrar naquilo que você tem e não naquilo que você poderia ter. Faça o seu melhor com os recursos que já estão disponíveis para você. A minha primeira tentativa de empreender foi lá em 2012. Começou com R$60 mensais. Era tudo o que eu tinha para poder pagar a hospedagem de um site, oferecendo os meus serviços de marketing. E foi assim que fui ganhando os meus primeiros clientes. Hoje, já trabalhando como terapeuta, eu ofereço os meus serviços em meu próprio canal. E eu não pago absolutamente nada para isso. Você pode clicar no biolink da descrição, que é um agregador de links também gratuito. Vai clicar no botão Agende sua terapia, vai ser redirecionado para uma página do meu Medium, que também é de graça e eu não pago nada. Vai preencher um formulário do próprio Google, que também é de graça. Basicamente, eu não pago nada pelas ferramentas que eu uso e é tudo o que eu preciso para espalhar a minha mensagem. Uma outra coisa que pode auxiliar você a controlar essa tendência natural à escassez é praticar a dieta da atenção. Eu fiz um vídeo sobre isso recentemente, mas basicamente você vai enxugar as suas redes sociais, parar de seguir contas e canais alarmistas que não agregam em nada, apenas aumentam seu pessimismo, e vai parar de ver notícias, porque o jornalismo hoje não tem compromisso com a verdade, apenas com os cliques, e por isso são focados em polêmicas. Vai parar de seguir contas de influenciadores. Enfim, veja o vídeo que eu discorro sobre isso detalhadamente. Isso vai parar de despertar seus gatilhos de escassez, vai fazer você parar de comparar a sua vida e o seu sucesso com a vida e o sucesso de outra pessoa, porque essa comparação gera a mentalidade de escassez. Você nunca vai se sentir bom e preparado o suficiente igual aquele influencer que você segue. Outra coisa que você pode fazer é eliminar amizades negativas e cultivar amizades positivas. Isso quer dizer que você precisa se desassociar imediatamente de pessoas negativas, pessimistas, que só reclamam das coisas e não fazem porra nenhuma por si mesmas, e vai se associar com pessoas que têm mentalidade abundante, que vão te inspirar a seguir um caminho próspero. Treine o seu cérebro para se concentrar apenas na solução e nunca no problema. Pensar sobre o problema só fará ele parecer maior do que ele é. Faça o seu cérebro se concentrar em como solucionar as coisas. E por mais que a resposta não venha naquele momento, naquele instante, quando mantemos nosso foco nas possibilidades, eventualmente você vai ser presenteado com algum insight, alguma ideia inspiradora. Seu cérebro é uma máquina extremamente eficiente de adaptação. Você pode fazê-lo se adaptar tanto aos problemas quanto nas soluções. De qualquer modo, é sua escolha. E por último, pratique a gratidão. Pode parecer um papo besta de coach, mas um periódico de Harvard mostrou alguns estudos que evidenciam como a gratidão pode gerar não só a felicidade, mas aumentar os seus níveis de saúde. Eu vou deixar o link para essa publicação na descrição do vídeo. Portanto, faça da gratidão um hábito. Todos os dias, é o que eu faço, tá? Eu vou passar para vocês a ideia das coisas que eu faço. Todos os dias, ao ir para a cama, diga 5 coisas pelas quais você foi grato naquele dia. Quando você for comer, agradeça pela comida, porque ela nunca falta na sua vida. Quando você comprar algo, agradeça por isso, porque você pode comprar e nunca vai faltar dinheiro para novas compras na sua vida. Ah, mas eu estou agradecendo a Deus? Se você for religioso, pode ser. Você pode fazer isso. É um hábito cristão em tudo dar graças a Deus. Mas se você não for religioso, for ateu, for budista, ou apenas um espiritualista sem uma skin religiosa, agradeça a si mesmo.
Agradeça a vida por você ter condições de se proporcionar aquilo e sempre vai ter. No mais, as emoções tornam a vida mais rica e gratificante. E também nos impulsionam a fazer as coisas mais estúpidas às vezes. Se você precisa de ajuda para controlar o seu lixo emocional de uma vez por todas, seja depressão, ansiedade, fobias, traumas, dores crônicas, pessimismo irracional, vazio existencial, relacionamentos péssimos, eu convido você a clicar no biolink que está na primeira linha da descrição desse vídeo e também no comentário fixado. Vai clicar em Agende sua terapia e depois leia o texto da página inteira antes de entrar em contato pelo formulário, porque a minha terapia é bem diferente das terapias convencionais. É uma terapia breve, com um processo inovador e não vai utilizar nada além dos seus próprios recursos, dos recursos que você já tem, que é a sua própria mente. E os resultados já são percebidos a partir da primeira sessão. E se você for novo por aqui, clica no botão de se inscrever. E eu vou deixar na sua tela 2 sugestões de vídeos que eu acho que você vai gostar. Era tudo o que eu tinha para dizer e vejo vocês na próxima, forasteiros.